Tudo começou quando José começou a contar os sonhos, né? Os sonhos dele para os seus irmãos. Todos os sonhos que ele tinha, ele contava para os seus irmãos. E aí foi então começando a despertar nos seus irmãos aquela inveja. Inveja e ciúme, inveja e ciúme. E ele contava que viu os feixes, né, se curvando a um único feixe. Aí os irmãos já pensavam, ai, tá achando que nós vamos nos curvar perante ele. E contava vários sonhos para os irmãos. E os irmãos iam crescendo dentro dos irmãos aquela inveja. Porque, infelizmente, é muito triste de se falar isso. Mas às vezes na nossa família, o nosso próprio sangue tem inveja de nós. Há casos que o esposo não quer ver o progresso da esposa, nem a esposa o progresso do esposo. Há um ciúme, há uma concorrência entre o casal. Filhos que têm ciúme do pai e da mãe, não quer ver a prosperidade da mãe, não quer ver a prosperidade do pai, não quer ver os pais crescendo. Eles querem se deslanchar mais do que os próprios pais. E deixando então de lado aquilo que a Bíblia fala para honrar pai e mãe. Quando o filho está querendo passar à frente dos pais, ser mais do que os pais, eles estão desonrando seus pais, estão saindo então das leis divinas que diz honrar pai e mãe para que se prolongue os dias na terra. Voltando lá José, e José ainda por cima de ter aqueles sonhos maravilhosos, né, que era Deus falando com ele através dos sonhos, ele ainda ganha do seu pai uma túnica toda colorida, e os irmãos mais velhos não tinham ganhado essa túnica. Aí então gera aquela inveja, aquele ciúme. E para resumir a história, vindo então os irmãos planejar entre si, entre eles, né, de acabar com José, simplesmente porque tinha inveja de José. Não é porque José judiava deles, não é porque José implicava com eles, não é porque José queria tomar o lugar dos irmãos mais velhos, não, simplesmente porque os irmãos mais velhos tinham inveja do mais novo, que era um jovem bom, carinhoso, né? O pai amava demais, então só isso aí despertou a inveja dos irmãos, porque muitas das vezes você para e fala assim, não, eu sou o próprio demônio em figura de pessoa, porque fulano não pode nem olhar na minha cara que me odeia, levanta contra mim, arma cilada, quer derrubar minha família, quer tomar tudo material que eu tenho. Você fala, não, eu sou o próprio demônio para despertar tanto ódio nessa pessoa. Não é isso. Você sabe o que acontece? Que muitas das vezes, por você se deslanchar bem, por você ser sorridente, se você cativar as pessoas, aparece pessoas que têm inveja simplesmente de você ir para frente. Tem pessoas que têm inveja até mesmo de você plantar a plantinha dar certo e a plantinha crescer. Tem gente que ela fala assim, mas só isso aí? Pode ter certeza que uma plantinha que você planta e ela deslancha bem, há pessoas que ficam inveja, porque as plantas que eles plantam não dão certo. Isso aí, e o povo chama de mão ruim, né? Mão maldita, porque a planta não vai para frente. Porque até na planta você tem que ser abençoado por Deus para a planta ir para frente. Aí voltando lá ao assunto de José, o que eles planejam? Um queria matar, porque matou, acabou, né? Mas só que Deus não tinha esse plano para a vida de José. Porque quando Deus tem um plano, ninguém mata. Ninguém tem poder de tirar a vida. Se Deus decretou um projeto para ser realizado através de você, pode rebolar de inveja, bater o que for fazer o trabalho que for, pode ficar na porta 24 horas invejando, que não mata, porque Deus tem um projeto. Enquanto aquele projeto não é executado por Deus, a pessoa que foi escolhida por Deus não morre. Então quer dizer que matar não podia matar José, né? Aí o que eles fizeram? Então planejaram jogar José no poço e depois vem vender José aos ismaelitas. E aí eles ficam achando, né? Que tinha acabado, né? Que aquela semente tinha morrido na terra, né? Só que não morre. Quando Deus tem um projeto, nada mata a pessoa que é escolhida para executar o projeto. José fica ali então, depois vendido pelos ismaelitas, tudo projeto de Deus. Tem coisas, por isso que eu sempre falo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes o inimigo levanta, né? Inimigo assim, uma pessoa usada pelo inimigo levanta e fala assim, agora acabou com ela, agora acabou com ele.
Agora tá sem carro, tá a pé, tá deprimida, a mulher foi embora, a mulher pôs chifre, o homem pôs chifre. Agora se ela tá arrasada. Não tá. Você sabe por que que não tá? Porque o que é seu não sai. O que Deus te deu, o diabo não toma. Então, se vai é porque Deus permitiu. Se não tá com a gente é porque Deus permitiu tudo. Sabe o que é tudo? É tudo, tudo, tudo. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, voltando lá ao assunto lá do José, né? Aí José, ó, no poço, né? Quer que os irmãos planejam, que são os irmãos espertos, né? Querendo ser mais sábio do que Deus, chega perto do pai e fala que uma fera matou o coitado do menino e a túnica cheia de sangue planejou. Só que tem um ditado que as antigas falam, né, que eu acho interessante, que diz o seguinte: macaca velha não põe a mão na cumbuca. Mentira tem perna curta. Mas o que tem a ver a cumbuca com a mentira? Porque a macaca velha ela não enfia a mão na cumbuca, ela sabe que ela vai agarrar a mão lá. O pai de José era inteligente, né? É claro que ficou a dúvida no ar. E a mentira tem perna curta, que um dia seria descoberta aquela história de que o bicho tinha matado José. Aí José chega lá no lugar lá, que Deus que levou ele. Deus usa caminhos, gente, que é difícil da gente entender, tá? Deus te põe em cada lugar, porque tem um projeto para você ali, que você fica até bobada. Assim, não é possível que eu vou aguentar ficar aqui. Aguenta, claro que aguenta, porque é projeto de Deus, é estratégia de Deus para ele realizar uma coisa boa através de você. Aí José chega lá, vou resumir, senão fica aqui uma hora falando. José chega lá, né? Aí você já conhece a história, que o diabo usa a mulher do homem lá para dar em cima de José e pensa, né, gente, que deveria ser uma mulher cheirosa, gostosa, né? Desculpa da expressão, aquela mulher que atrai, né? Não é um trubufu, assim, ó, uma senhora já de idade igual eu, não era uma mulher, ó. Pensa na mulher cheirosa, mulher do homem lá, ué, né? E dando em cima de José, o homem não estava em casa. Pensa bem, José é jovem, né? Tudo indica que ele não tinha essa experiência com mulher. Ver que trenzão caindo em cima dele, era para cair desbocada, não era? Comer igual porco come lavagem. Mas ele não fez isso. Você sabe por que ele não fez isso? Porque aquilo ali ele comia e depois vomitava e não ia executar o projeto que Deus tinha para com ele. Aí ele enjeita aquilo tudo lá, né? Que aos olhos humanos era carnão, né? O material, né? Mas aos olhos de Deus era um demônio disfarçado de ser humano para derrubar os projetos de Deus na terra. Mas Deus não dorme, Deus não tosqueneja a irmandade, Deus não dorme. Aquilo que Deus decretou vai se concretizar. E aí que a mulher sai disparada, arma cilada para José. Para que José tentou estrupar ela, e aquela história toda que todo mundo já conhece, porque pensa num demônio que sabe usar as pessoas, tá? Quando ele quer usar, ele usa, mas o demônio usa, mas usa mesmo. Ela inventa, ela apresenta, ela insinua, ela faz gato e sapato para derrubar o servo de Deus ou a serva de Deus, né? Pode ser uma mulher até lá do seu setentão, que o diabo ainda tenta para ver se tirar da presença de Deus. Aí, resumindo a história, José anulou aquilo tudo, depois foi preso por causa disso aí, mas Deus continuava no projeto, né? E aí é muita coisa, eu vou pular, gente, eu vou resumir, e aí do final das contas, lembra lá do sonho? Que os feixes se curvavam e um só ficava de pé e os irmãos falavam, será que porventura seria você, nós curvamos diante de você? Era isso aí realmente. Aí lá no final vem a fome, José trabalhou sobre tudo isso aí, que é uma história muito linda, né? Mas eu não sou pregadora profissional, não tem como eu explanar tudo para vocês, mas aí no final a fome chegou na terra, José já tinha guardado lá no celeiro aquele monte de comida, aí os irmãos vão até lá e curva diante de José, e depois no final José mostra para eles que era José, eles pedem perdão, tudo volta às boas, e resumindo a história, mais uma vez, né? Os invejosos acabaram precisando daquele que era servo de Deus, porque o mal tem que se curvar perante o bem. E até nos desenhos eu sempre falo, vence é
o bem, até nos desenhos da televisão. Você não vê o mal prevalecer. Parece que o mal tá lá ganhando, ganhando, né? É fogo para todo lado, é flecha para todo lado, e o bem tá lá, o bem cai, né? Tá todos, né, bobado lá. De repente o bem levanta e a vitória é do bem. Sempre que vai prevalecer é a bondade, é o amor, é a graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos. Então, meu lindo, minha linda e meu lindo, isso daí não vai te derrubar. Se Deus tem um projeto para você, ninguém pode desfazer. Confia sempre em Deus, coloque Ele sempre em primeiro lugar, porque nós somos mais do que vencedores. Um grande abraço e um beijão no seu coração!